Quando eu estava deitada na fria cama do hospital, os lençóis brancos sussurravam suavemente sobre meu corpo, tocando minha pele com movimentos leves, quase imperceptíveis. O silêncio reinava no quarto, interrompido apenas pelo som rítmico do monitor cardíaco, que contava monotonamente os batimentos do meu coração. Esse pulso constante era o único sinal de que a vida ainda corria em mim, lenta e melancólica. Naquele momento, eu estava exausta, completamente esgotada, tanto física quanto espiritualmente. O peso do meu estado me envolvia como um cobertor invisível, implacável e esmagador. Mais cedo, o Dr. Wilson havia me visitado. Sua presença, sempre equilibrada e calma, parecia especialmente pesada desta vez. Ele se inclinou sobre mim, olhando por cima de seus óculos redondos e, ajustando-os no nariz, explicou baixinho: eu tinha uma úlcera. Sua voz era controlada, como se estivesse simplesmente relatando mais uma rotina do dia. Isso, Sr. Evans, está, em parte, relacionado ao fato de que você guarda muitas emoções negativas, disse ele com um leve tom de compaixão. Eu recomendo fortemente que você converse com alguém sobre isso. Guardar tudo para si mesma é extremamente prejudicial à sua saúde. Suas palavras, ainda que soassem quase mecanicamente, ressoaram dentro de mim, penetrando na minha consciência como uma amarga verdade que eu já conhecia, mas que tinha medo de admitir para mim mesma. Eu vou pensar nisso, doutor, respondi baixinho, acenando lentamente com a cabeça, como se estivesse obedecendo a uma ordem interna. Após essas palavras, o Dr. Wilson se retirou, deixando-me sozinha com meus pensamentos, pesados e densos como uma névoa espessa. Não tive tempo de processar o que havia acabado de acontecer quando Peter, meu marido, com quem eu vivia há 15 anos, entrou no quarto. Sua figura alta era inconfundível. Os cabelos castanhos, outrora densos e vibrantes, agora começavam a ficar grisalhos nas têmporas, como se os anos que passamos juntos tivessem deixado marcas não apenas na minha alma, mas também na sua aparência. Como sempre, ele estava impecavelmente vestido, seu terno assentava perfeitamente, cada dobra parecia sublinhar sua constante compostura. Mas hoje havia algo de novo em seu rosto, sinais de estresse, de tensão, algo que ele nunca antes permitirá transparecer. Ele ficou parado diante de mim, claramente ponderando por onde começar. Então, incapaz de suportar o silêncio, ele pigarreou, como se aquele som pudesse suavizar o que ele estava prestes a dizer. Eu lentamente virei a cabeça e encontrei seu olhar, esperando que ele dissesse algo importante, algo que talvez me ajudasse a sair da escuridão que me envolvia. Mas, em vez disso, suas palavras, ditas com uma dolorosa determinação, caíram sobre mim como uma lâmina inesperada. Quero o divórcio. No início, senti uma dor aguda no peito, mas não era de tristeza, nem de perda. Era mais uma sensação de inevitabilidade, algo que se aproximava há muito tempo, mas que eu relutava em admitir. Tudo bem, respondi suavemente, esforçando-me para manter a voz firme, apesar da tempestade interna. Peter hesitou por um momento, olhando para mim, como se tentasse confirmar se tinha ouvido corretamente, se minhas palavras não eram uma ilusão. Um lampejo de alívio passou por seus olhos, mas ele logo se virou, tentando manter sua fria compostura. Suas costas logo desapareceram pela porta, deixando-me sozinha com o vazio que, de repente, começou a preencher todo o quarto. Está tudo bem, sussurrei quase inaudivelmente, como se estivesse afirmando para mim mesma o que havia dito em voz alta. E era verdade, eu já havia previsto esse momento. As finas e quase imperceptíveis rachaduras em nosso relacionamento começaram a se espalhar há muito tempo, e agora elas formavam um grande abismo. Acho que sempre soube que isso aconteceria, Peter, admiti para mim mesma, percebendo que talvez não esperasse que ele fosse dizer isso justo agora, enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, esgotada e vulnerável. Notei que a enfermeira Melissa, jovem e fresca, com seus olhos azul claros brilhantes e cabelos loiros perfeitamente presos, olhou para mim com preocupação de sua mesa. Suas mãos, que estavam organizando papéis, pararam por um momento, e ela se aproximou lentamente. Está tudo bem com a senhora, Sr. Evans? Sua voz soou com um toque de genuína preocupação, fazendo-me sentir novamente o cuidado de alguém em um momento tão difícil. Peter, aparentemente percebendo sua preocupação, olhou em nossa direção e deu um sorriso amargo, quase imperceptível.
Claro que está tudo bem com ela, disse ele, como se recitasse uma frase já decorada. Não é verdade, Sarah? Ele não esperou resposta e logo se virou, perdido em seus próprios pensamentos. Eu desviei o olhar de Peter, sem querer me envolver em seus comentários secos e frios, e me voltei para Melissa. Eu vou ficar bem, respondi baixinho, tentando tranquilizá-la, embora, no fundo, não estivesse totalmente certa disso. Obrigada por perguntar. Melissa sorriu gentilmente, mas seus olhos ainda mostravam preocupação, misturada com uma leve curiosidade. Por que você está tão calma? Ela sussurrou, inclinando-se um pouco mais perto, como se temesse que suas palavras pudessem perturbar o frágil equilíbrio que se instalara no quarto. Sua voz soou suave, como o toque de uma brisa leve. Olhei para ela com um sorriso pensativo, inclinando-me um pouco mais, como se estivesse revelando um pequeno segredo. Tenho um pequeno segredo, sussurrei, sentindo um alívio inesperado ao dizer essas palavras. No final, tudo vai ficar bem. Melissa acenou ligeiramente com a cabeça, talvez sem entender completamente, mas seus olhos brilhavam com calor e apoio. Peter, ignorando nossa conversa, logo se voltou para mim, e sua irritação era evidente em seus movimentos. Ele rapidamente pegou os documentos que havia trazido, preparado para assiná-los, como se fossem meras formalidades, sem mais nenhum significado. Eu vou cuidar dos papéis, disse ele secamente, e sem esperar uma resposta, saiu do quarto, deixando atrás de si uma estranha sensação de conclusão. Quando a porta se fechou atrás dele, senti uma mistura estranha dentro de mim, tristeza e alívio se entrelaçaram, fazendo-me perceber que esse momento, tão doloroso e difícil, era o início de algo novo. Eu sabia que os próximos meses seriam de reflexão, recuperação e, talvez, solidão, mas no fundo do meu coração despertava uma esperança inesperada. Havia a sensação de que a cama de hospital e as paredes brancas eram apenas um refúgio temporário e que uma nova vida me aguardava. O silêncio voltou a reinar no quarto, apenas o zumbido suave da televisão ao fundo embalava meus pensamentos, lentamente me levando a um estado de autoanálise. Memórias começaram a emergir uma após a outra, como cenas de um filme há muito esquecido. Lembrei-me de quando eu e Peter nos conhecemos pela primeira vez. Foi em um pequeno e acolhedor café, onde amigos em comum haviam nos convidado. Aquele dia parecia tão claro, como se tivesse acontecido ontem. Nos primeiros dias, ríamos muito, discutíamos livros e filmes, e sonhávamos com o futuro, que naquele momento parecia tão sem nuvens e brilhante. Sarah, você já pensou em viajar pelo mundo? Peter me perguntou certa vez durante um dos nossos primeiros encontros. Havia um brilho em seus olhos que eu acreditava ser o símbolo dos nossos sonhos e ambições compartilhados. Sempre quis isso, respondi, tomando um gole de café devagar. O aroma quente me envolvia, criando a ilusão de conforto e proximidade. Mas você sabe, a vida traz seus compromissos, trabalho, responsabilidades, acrescentei, soltando um suspiro leve. Peter sorriu calorosamente, seus olhos brilhando com um toque de esperança. Talvez um dia possamos fazer isso juntos. Eu sorri de volta, naquela época suas palavras pareciam mágicas, uma promessa de um futuro cheio de alegria, liberdade e horizontes infinitos. Mas com o passar dos anos, tudo mudou. Peter conseguiu um emprego muito bem remunerado, e a cada degrau que subia na carreira, nosso mundo começou a girar em torno do dinheiro. Ele se tornou uma parte inseparável da nossa vida, preenchendo cada canto da nossa existência. Mudamos-nos para uma casa enorme, onde cada detalhe exalava luxo, algo que eu olhava com certo distanciamento. Dirigíamos carros caros, frequentávamos eventos glamourosos, onde eu me sentia uma estranha entre o brilho das roupas e dos espelhos. Superficialmente, era a vida com a qual muitos sonhariam, mas dentro de mim crescia um vazio. Hoje comprei mais um quadro, Peter declarou certa noite, com uma pitada de orgulho na voz, exibindo uma obra de arte que, como ele fazia questão de salientar, custava mais do que eu ganhava em um mês na minha livraria. Ele mostrava a compra como um troféu, e eu apenas respondi baixinho. É lindo. Eu tentava fingir entusiasmo, mas por dentro eu ansiava pelos dias simples em que nossa felicidade não era medida em coisas materiais. Quando não precisávamos nos preocupar com faturas, e a alegria vinha das conversas compartilhadas com uma xícara de café e das caminhadas no parque. Quando nossos sonhos eram simples e sinceros.
Com o passar do tempo, a diferença entre nossos rendimentos não apenas se tornou evidente, mas também dolorosa. Peter expressava cada vez mais seu descontentamento com o fato de que eu não ganhava o suficiente. Minha paixão pela livraria parecia a ele algo sem importância, inaceitável em um mundo onde sucesso é medido por conquistas financeiras. Sarah, você não pode arranjar um emprego melhor? Algo que te renda mais dinheiro? Ele me perguntou um dia, sua voz fria e implacável. Tentei explicar que aquilo era minha vocação, que eu amava o que fazia. Mas até eu percebi, na minha própria voz, tons de frustração e tristeza. É isso que eu amo, Peter. Eu pensei que você entenderia isso mais do que ninguém. Sua resposta foi fria e insensível, como um vento gelado. Amor não paga as contas, Sarah. A cada ano que passava, nosso relacionamento se tornava mais tenso. Uma barreira invisível de afastamento crescia entre nós, e meus constantes problemas de saúde só pioravam a situação. As dores abdominais que eu sentia, às vezes, tornavam-se insuportáveis. Lembro-me de uma noite particularmente difícil, quando, contorcida de dor, mal conseguia falar. Sarah, está tudo bem com você? A voz de Peter rompeu a escuridão do quarto, mas havia mais irritação do que preocupação genuína. Meu estômago dói tanto, eu mal consegui sussurrar, tentando suportar outra onda de dor. Você está sempre doente, Peter respondeu com irritação. Talvez, se você não se preocupasse tanto com a sua livraria, você se sentiria melhor. Mesmo nesses tempos difíceis, havia uma pessoa que sempre me apoiava, minha avó. Sua sabedoria e calor me ajudavam a superar os momentos mais sombrios. Passávamos longas noites conversando sobre a vida, sonhos e as escolhas que ela nos oferece. Ele não é o certo para você, disse minha avó certa vez, durante um de nossos longos diálogos. Suas palavras soaram calmas, como se ela estivesse apenas constatando algo óbvio, uma verdade clara. Suspirei, olhando nos olhos sábios de minha avó. Eu sei, vovó, mas estivemos juntos por tanto tempo. Ela me deu um sorriso compreensivo. Às vezes, a duração de um relacionamento não significa a profundidade dele. Lembre-se disso, suas palavras penetraram fundo no meu coração, ficando comigo para sempre. A decisão de Peter de pedir o divórcio não foi uma surpresa para mim. Era como um eco do que eu já sabia, do que já sentia há muito tempo. Deitada na cama do hospital, segurando em minhas mãos a carta com o definitivo não, pela primeira vez em muitos anos, senti não apenas o amargo da perda, mas também uma estranha sensação de clareza, como se uma densa neblina finalmente tivesse se dissipado. Minha avó me deixou uma herança, 3 milhões de dólares. Mas havia um detalhe, eu só poderia herdar esse dinheiro após o divórcio com Peter. Um sorriso agridoce apareceu nos meus lábios. Houve um tempo em que essa condição me parecia indesejável, um símbolo de separação. Mas agora, ela se tornará meu bilhete para a liberdade. Na manhã seguinte, senti uma inexplicável determinação. Era hora de tomar as rédeas da minha vida. Eu não podia mais me esconder nas sombras das minhas dúvidas e questionamentos. O que teria feito Peter pedir o divórcio de maneira tão repentina e resoluta? Havia outra mulher em sua vida ou algo mais que ele estava escondendo de mim? Eu precisava da verdade, por mais amarga que fosse. Decidi ligar para Mark, um advogado que conhecia desde a infância. Nós crescemos juntos, embora a vida nos tivesse levado por caminhos diferentes, nossa conexão permaneceu forte. Mark sempre foi alguém em quem eu podia confiar. Assim que desquei seu número, ouvi sua voz familiar, cheia de genuína preocupação. Sarah, como você está? Já estive melhor, Mark, respondi, tentando soar confiante, embora por dentro eu estivesse em turbilhão. Preciso da sua ajuda. Mark ficou em silêncio por um momento, como se tentasse adivinhar do que eu precisava. Então, sua voz voltou, agora um pouco mais cautelosa. O que aconteceu, Sarah? Do que você precisa? Fiz uma pausa, juntando meus pensamentos. Preciso descobrir por que Peter está com tanta pressa para se divorciar. Pode me ajudar a descobrir o que está por trás disso? O silêncio dele foi breve, mas parecia que Mark estava ponderando cada palavra. Você acha que ele está escondendo algo? Sua voz ficou mais focada. Só tenho um pressentimento que algo não está certo, confessei, sentindo a tensão crescer dentro de mim. Entendi, Mark disse com firmeza. Vou contratar um detetive para seguir ele. Vamos descobrir o que está acontecendo.
Era como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não estava mais sozinha na minha busca pela verdade. Alguns dias depois, Mark me ligou de volta. Sua voz era séria, e eu imediatamente soube que as notícias não seriam boas. Sarah, você estava certa. Peter está saindo com alguém. Meu coração parecia cair em um abismo. Embora eu esperasse por isso, o golpe foi doloroso. Quem é ela? Consegui perguntar com dificuldade. É uma garota jovem. Provavelmente tem cerca de 20 anos, Mark hesitou, sua voz soando cautelosa. Nosso detetive tirou algumas fotos. Respirei fundo, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Mark organizou uma reunião com o detetive Cal, um homem de expressão severa e olhar penetrante, que me entregou as fotos. Em uma das imagens, vi Peter sentado em uma mesa de café, à frente de uma jovem de longos cabelos loiros, com um sorriso brincalhão e despreocupado. O nome dela é Clara, disse Cal, mostrando-me as fotos. Ela é estudante, mas o passado dela é bastante interessante. Franzi a testa, tentando entender o que ele queria dizer. O que você quer dizer com isso? Cal hesitou por um momento, depois respondeu. Ela já se envolveu com alguns homens ricos antes de Peter. Parece que ela tem o hábito de procurar patrocinadores abastados. As palavras de Cal me atingiram como um raio. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Então, ela está apenas usando ele? Perguntei, olhando para as fotos, onde Peter e Clara pareciam estar conectados por algo mais do que apenas um romance passageiro. Cal deu de ombros. Parece que sim. Mas isso não é tudo. Descobrimos que ela trabalha para um serviço de acompanhantes. Essas palavras me fizeram respirar fundo. Minha cabeça girava com a enxurrada de informações, mas me esforcei para manter a calma. Eu precisava pensar em tudo aquilo e traçar um plano. Obrigada, Cal, disse eu, me levantando. Agora tudo estava claro. Peter não queria o divórcio porque nos distanciamos, mas porque ele estava envolvido em algo mais sombrio e sórdido do que eu jamais poderia imaginar. Eu não iria deixá-lo sair impune. Ele me traiu, e eu não pretendia desistir sem lutar. Os dias após esse encontro se tornaram uma confusão de testes hospitalares, procedimentos e uma espera interminável. Mas, em meio a toda essa rotina, algo inesperado aconteceu. O Sr. Graham, veio me visitar. Eu o via com frequência durante minhas caminhadas pelo hospital. Ele sempre carregava um livro, do qual nunca se separava, e seus olhos sábios pareciam enxergar o mundo de uma forma diferente de todos ao redor. Olá, Sarah, ele me cumprimentou com um sorriso gentil ao entrar no quarto. Sua figura, apoiada em uma bengala, parecia frágil, mas havia confiança e serenidade em sua voz. Olá, Sr. Graham, respondi, surpresa com a visita. Ouvi dizer que você trabalha em uma livraria de livros ousados, disse ele, sentando-se ao lado da minha cama. Sim, assenti com um leve sorriso. É um lugar pequeno, mas tem seu charme. O Sr. Graham acenou com aprovação. Sempre tive uma paixão por livros, começou ele, e seus olhos brilharam ao mencionar sua coleção. Ao longo dos anos, acumulei muitas edições raras. Há um livro em particular que pode te interessar. Minha curiosidade foi despertada. Qual seria esse livro? É uma antiga edição rara de Orgulho e Preconceito, disse o Sr. Graham com uma leve nostalgia na voz. Veja, minha falecida esposa adorava esse livro. Ela me contou muitas histórias sobre a conexão da família dela com ele. Parece que esse livro passou por várias gerações. Fiquei paralisada, surpresa por suas palavras. Esse é um dos meus romances favoritos, confessei, sentindo uma emoção suave crescer dentro de mim. Sempre sonhei em ter uma edição rara. O Sr. Graham sorriu gentilmente, seus olhos brilhando com um calor acolhedor. Então pensei que você poderia ser a pessoa certa para quem eu estaria disposto a vender este exemplar. Eu mal conseguia conter a excitação, sentindo meu coração acelerar. Era uma oferta generosa para a qual eu não estava preparada, já que eu não tinha condições financeiras. É uma oferta generosa, Sr. Graham, disse eu, tentando conter a alegria que surgia dentro de mim, mas, infelizmente, estou passando por dificuldades financeiras. Peter, meu marido, retirou todo o dinheiro de nossa conta conjunta e agora estou em apuros. O rosto do Sr. Graham se entristeceu. Sinto muito por ouvir isso, disse ele, sinceramente desapontado. Mas talvez possamos chegar a um acordo.
Estou disposto a oferecer um preço razoável ou até mesmo um plano de pagamento. Sua bondade me tocou profundamente. Naquele momento, senti que ainda havia pessoas dispostas a ajudar, mesmo quando você está no seu estado mais sombrio. Obrigada, Sr. Graham, sussurrei, cheia de gratidão, vou pensar a respeito. Nosso diálogo foi subitamente interrompido pelo toque do meu celular. Era Peter. Peguei o telefone com certo receio, sentindo uma nova onda de frustração se formar. Sarah, você já assinou os papéis? Sua voz soava irritada, cheia de impaciência. Tentei manter a calma, embora uma tempestade se agitasse dentro de mim. Ainda não, Peter, respondi com firmeza, tentando me controlar. Eu disse que faria isso depois que saísse do hospital. Apenas faça logo isso, ele disse bruscamente antes de desligar o telefone. Suspirei, sentindo uma crescente sensação de exaustão e vazio. O Sr. Graham, que havia observado tudo com compaixão, falou com um sorriso bondoso. Problemas no relacionamento? Assenti, sentindo as palavras se prenderem na garganta. Tudo o que eu tinha vivido nos últimos meses parecia tão confuso, e agora se transformava cada vez mais em uma luta constante pela sobrevivência. Peter quer se livrar de mim, confessei, tentando entender como aquilo tinha acontecido conosco. Já fomos tão próximos, e agora éramos como estranhos um para o outro. O Sr. Graham se inclinou um pouco mais, seus olhos brilhando com a sabedoria acumulada por anos de experiência. Sabe, a vida às vezes traz alegrias inesperadas, mesmo nos momentos mais difíceis, disse ele, suavemente, mas com encorajamento. Talvez este livro seja um pequeno sinal de que coisas melhores estão por vir. Eu esbocei um sorriso fraco, sentindo como suas palavras me emocionaram até as lágrimas. Limpei os olhos, não querendo demonstrar fraqueza, mas a bondade dele era como um bálsamo para as feridas que eu guardava na alma. Obrigada, Sr. Graham, disse eu, quando ele se levantou, prestes a sair. O senhor nem imagina o quanto isso significa para mim. Quando ele saiu, abracei o livro contra o peito, sentindo uma estranha sensação de paz e consolo. No meio do caos que me rodeava, aquele pequeno livro se tornou um farol de esperança. Era como se ele simbolizasse que a vida ainda podia oferecer algo belo, mesmo nos momentos mais difíceis. Depois de receber alta do hospital, encontrei-me com Mark para discutir nossos próximos passos. Estávamos sentados em seu escritório, e ele me entregou um arquivo com as provas contra Peter. Havia fotos, documentos, relatórios do detetive Cal, tudo o que era necessário para dar início ao processo. Tudo o que você precisa está aqui, disse Mark, entregando-me a pasta. Sua voz era cheia de confiança, mas eu percebia uma leve sombra de preocupação por trás disso. Assenti, sentindo um misto de ansiedade e determinação dentro de mim. Obrigada, Mark. Eu aprecio tudo que você fez por mim. Ele me olhou com seriedade, como se soubesse que um grande desafio nos aguardava. Lembre-se, Sarah, seja forte. Peter pode tentar manipular você ou fazê-la sentir culpa. Não ceda. Estou pronta, respondi com firmeza, sabendo que estava prestes a enfrentar o momento mais difícil da minha vida. O confronto foi marcado para um restaurante no centro da cidade. Peter escolheu o lugar, e eu não tinha dúvidas de que ele queria exibir sua superioridade financeira, seu poder e confiança. Quando entrei, ele já estava sentado em uma mesa de canto, e ao seu lado estava Clara. Sua presença não me surpreendeu, mas fez com que eu ficasse ainda mais decidida. Peter sorriu com desprezo ao me ver. Finalmente você chegou, disse ele com sarcasmo, como se estivéssemos apenas atrasados para um jantar, e não nos preparando para uma conversa séria. Cerrei os punhos, tentando manter a calma. Você se lembra da Clara, minha secretária? Ele indicou, com um sorriso presunçoso, a jovem sentada ao lado dele. Eu sorri educadamente, escondendo toda a dor e raiva que fervilhavam dentro de mim. Claro, como poderia esquecer? Respondi com ironia, sem desviar o olhar de Peter. Ele estava claramente ansioso para começar a falar sobre o divórcio, mas pude perceber que sua autoconfiança começou a vacilar quando Mark lhe entregou os documentos. Mark manteve a calma, mas seu olhar permaneceu firme e concentrado. Peter riu, continuou ele com leve sarcasmo. Com que base você acha que pode reivindicar algo mais? Mark, mantendo-se completamente tranquilo, lentamente colocou algumas fotos na mesa.
Nelas, Peter e Clara estavam sorrindo, de mãos dadas, em uma delas entrando em um hotel. Clara ficou paralisada. Seus olhos percorriam as fotos e depois se voltavam para Peter, como se ela não soubesse o que dizer. O rosto de Peter ficou vermelho de repente, mas ele ainda tentava manter a compostura. Isso não prova nada, disse ele com uma confiança forçada, mas sua voz tremia. Mark esboçou um leve sorriso, mas não deu a Peter nenhum momento para respirar. Isso é apenas o começo, disse ele, colocando na mesa mais algumas fotos, nas quais Clara aparecia com outros homens, claramente em situações comprometedoras. Isso prova algo mais. Peter, que até então tentava manter-se orgulhoso, perdeu o controle. Seu rosto demonstrava uma mistura de horror e traição, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Virando-se para Clara, ele sibilou entre os dentes cerrados. O que é isso? Quem são eles? Clara, confusa, murmurou, como se tentasse encontrar uma desculpa. Eu posso explicar. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, eu intervim, sentindo que havia chegado o meu momento. Não há necessidade, Clara, disse eu calmamente, mas com firmeza. Mark já explicou tudo. Eu sei muito bem sobre sua profissão. Peter parecia devastado, como se a vida que ele havia cuidadosamente construído começasse a desmoronar bem diante de seus olhos. Ele nem sabia o que dizer. Seu grande plano provavelmente incluía controlar a situação, dominar financeiramente, mas agora ele estava à beira de um desastre. Eu sabia que era hora de dar o golpe final. Ah, e a propósito, Peter, disse eu o mais tranquilamente possível, embora por dentro eu sentisse uma mistura de vingança e alívio. Minha avó me deixou uma quantia considerável em herança. Então, quanto ao jantar, não se preocupe, a conta é por minha conta. A expressão no rosto de Peter era verdadeiramente impagável. Era um coquetel de choque, arrependimento e a súbita percepção de sua total impotência. Eu sentia que, a cada palavra, sua autoconfiança evaporava, deixando apenas o vazio. Levantei-me, com uma determinação fria na voz. Esta é a última vez que você me vê, Peter. Adeus. Quando saí do restaurante, senti uma liberdade que há muito tempo havia esquecido. Não era apenas a libertação de Peter, era um momento simbólico de rompimento com tudo o que me ligava à dor, decepções e falsas esperanças. Eu finalmente havia saído da sombra em que vivi por tanto tempo. As últimas semanas após aquele encontro foram um verdadeiro turbilhão de mudanças. A cidade fervilhava com as notícias sobre como o outrora bem-sucedido e influente Peter estava passando por uma queda. Queda da graça, era assim que seu colapso era chamado nos círculos locais, e os sussurros e olhares condenatórios o perseguiam onde quer que ele fosse. Um dia, em meio a todos esses acontecimentos, meu telefone tocou de repente. O número apareceu na tela, e fiquei surpresa ao ver que era Peter. Atendi com uma leve desconfiança, pensando que ele estava tentando, mais uma vez, retomar o controle da situação. Preciso te perguntar uma coisa, disse ele com uma voz hesitante, como se estivesse escolhendo as palavras. Minha defesa interna imediatamente entrou em ação. Eu sabia que nenhum pedido dele poderia mais me abalar. O que você quer? Perguntei friamente. Ele hesitou, como se não estivesse preparado para a resposta, mas, no final, suspirou. Preciso de um empréstimo. Arqueei as sobrancelhas, surpresa com o pedido dele. Você quer que eu te dê dinheiro? Sim, respondeu Peter, e eu ouvi sua voz falhar. Gastei muito com Clara, presentes, viagens, tudo o que ela queria. E agora estou endividado. Achei que tinha tudo sob controle, mas agora tudo está desmoronando, e eu só preciso de ajuda para me reerguer. Sua confissão, tão inesperada e cheia de desespero, por um momento me deu uma sensação de satisfação. Finalmente, o homem que por tanto tempo tentou me controlar estava diante de mim em plena submissão, pedindo ajuda. Mas essa satisfação foi rapidamente substituída por lembranças. Suas palavras de antes, sua atitude condescendente para comigo, sua confiança em seu poder voltaram à minha mente. Você me disse uma vez que eu não deveria gastar dinheiro comigo mesma porque eu era uma mulher sem graça, lembrei, fria e impiedosamente, como se estivesse enfiando uma faca em sua ferida. Então por que eu deveria te ajudar agora? Peter ficou em silêncio, talvez lembrando-se desse momento e percebendo quão longe havia ido. Sua voz mudou, ficando ainda mais suplicante. Desculpe pelo que eu disse naquela vez, foi errado.
Mas eu realmente preciso disso. Sua voz tremia, como se ele realmente não soubesse como lidar com o que estava acontecendo. Respirei fundo, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Peter, você fez suas escolhas, disse eu, contendo minhas emoções. Agora terá que viver com as consequências. Eu não vou te ajudar. Ouvi o desespero em sua voz aumentar. Por favor, apenas pense nisso. Eu faço qualquer coisa. Não, respondi com firmeza. Adeus, Peter. Desliguei o telefone e, ao respirar fundo, senti o peso do passado finalmente começar a desaparecer. Eu me libertei da sombra que me perseguia por tantos anos. Agora, eu era dona da minha própria vida, e ninguém mais poderia tirar de mim esse sentimento de liberdade e controle. O tribunal estava cheio de murmúrios e olhares curiosos. As pessoas cochichavam, trocavam impressões, como se o que estava acontecendo fosse um espetáculo. Mas para mim, aquilo não era um espetáculo. Era minha vida. Eu estava sentada, completamente concentrada, com a postura ereta, sem prestar atenção nas conversas ao redor. Meu olhar estava fixo na porta de madeira avermelhada, atrás da qual estava prestes a começar a culminação deste drama que já durava anos. A porta finalmente se abriu, e Peter entrou na sala. Ele parecia exausto, os cabelos despenteados, o rosto abatido, as marcas de noites insones deixaram olheiras escuras sob seus olhos. Mas, apesar disso, ele ainda conseguia manter resquícios de seu antigo charme. Aqueles que o conheciam superficialmente poderiam pensar que diante deles ainda estava o mesmo homem confiante e carismático, mas eu enxergava além disso. Todos esses anos de mentiras e manipulações deixaram nele uma marca que não podia mais ser escondida. Mark, meu advogado, estava ao meu lado, sua presença era reconfortante. Ele se inclinou para mim e sussurrou: mantenha-se firme. Hoje é o dia em que vamos finalmente consertar tudo. Assenti, sentindo em meu peito uma leve ansiedade misturada com uma sensação de determinação. Peter, movendo-se de forma insegura, aproximou-se de mim. Seus olhos imploravam, sua voz tremia. Podemos conversar em particular, nem que seja por um minuto? Perguntou ele, como se ainda esperasse por um milagre. Encontrei o olhar de Mark, que, contendo a irritação, assentiu brevemente e deu alguns passos para trás, nos concedendo esse breve momento para falar. Eu sinto muito, começou Peter, sua voz trêmula, como se estivesse à beira de um colapso nervoso. Eu percebi a dor que causei. Por favor, não podemos transformar isso em um espetáculo público. Suas palavras pareciam sinceras, mas depois de todos esses anos de mentiras e manipulações, eu já não podia mais me permitir acreditar nele cegamente. Encarei-o com uma determinação fria e genuína. Peter, isso não é mais sobre você. É sobre justiça. Seu rosto imediatamente perdeu os últimos vestígios de confiança e o desespero brilhou em seus olhos. Ele tentou novamente se agarrar à última coisa que lhe restava, o meu perdão. Não há espaço para perdão? Poderíamos começar do zero. Senti a raiva queimar dentro de mim com suas palavras. Mas, em vez de liberar as emoções, respondi apenas com calma e determinação fria. Nós não existimos mais, Peter. E quanto ao perdão, há coisas que são imperdoáveis. Você fez suas escolhas. Ele abriu a boca para retrucar, mas naquele momento o burburinho na sala cessou, e a voz do oficial de justiça anunciou a chegada do juiz. Todos imediatamente ocuparam seus lugares. O juiz, um homem de meia idade com uma expressão firme, quase inabalável, entrou e tomou seu lugar atrás da mesa de carvalho maciço. Ele nos olhou, depois assentiu para Mark, sinalizando para começar. Meritíssimo, começou Mark, sua voz soando confiante e determinada. Minha cliente sofreu abalos emocionais e financeiros por conta das ações do Sr. Peter. Durante esta audiência, serão apresentadas provas que comprovarão, sem sombra de dúvida, a culpa do réu. O advogado de Peter tentou intervir para contestar, mas Mark foi implacável. Ele continuou, apresentando ao tribunal fotos, extratos bancários e mensagens, tudo isso evidenciando as inúmeras traições e enganos de Peter. Cada nova prova era como um golpe de martelo, quebrando os últimos resquícios da defesa de Peter. Um a um, os documentos, mensagens e fotos foram projetados diante do tribunal, uma cadeia inegável de provas de seus atos. Peter, sentado ao meu lado, parecia cada vez mais abatido.
Eu observava enquanto sua confiança e carisma se evaporavam sob o peso dos fatos irrefutáveis. Meritíssimo, a voz de Peter tremia, ele tentava manter o controle, mas era evidente que estava derrotado. Reconheço meus erros. Mas peço ao tribunal e à minha esposa clemência. Mark retrucou imediatamente, sem hesitar, como se estivesse preparado para essa tentativa. O Sr. Peter só demonstra arrependimento porque foi pego. Se essas mentiras não tivessem sido descobertas, ele continuaria agindo da mesma maneira. O juiz ouviu ambas as partes em silêncio, depois fez uma pausa, como se refletisse sobre sua decisão. A tensão na sala atingiu o auge. Todos que acompanhavam o processo aguardavam seu veredicto. Considerando as provas apresentadas, finalmente pronunciou o juiz com uma expressão imperturbável: este tribunal concede o pedido da autora pelo divórcio. A senhora M receberá 80% dos bens acumulados. As palavras do juiz caíram como um raio em um céu claro para Peter. Ele ficou paralisado, sem acreditar no que ouvia. Isso é um absurdo! Quase gritou ele, levantando-se de sua cadeira, o rosto vermelho de raiva. Isso é extremamente injusto. Levantei-me, sem deixar que as emoções tomassem conta, embora por dentro estivesse fervendo. Minha voz, porém, carregava o rancor contido durante todos esses anos. Extremamente? Como suas ações, Peter. Como esvaziar nossas contas, cada mentira que você me contou. Peter, como se percebendo a total desesperança da situação, sussurrou, quase suplicando. Por favor, só me dê uma chance. Olhei diretamente em seus olhos, vendo neles a mesma impotência que eu mesma sentia um dia. Eu te dei anos, Peter. Você destruiu cada um deles. Virei-me e saí com firmeza da sala de audiência. Mark me alcançou no corredor e pousou suavemente a mão em meu ombro. Você foi incrível. Esse capítulo está encerrado. Assenti, sentindo o alívio tão aguardado finalmente tomar conta de mim. Esse longo e doloroso caminho havia chegado ao fim. Era hora de seguir em frente. Os raios dourados do sol se espalhavam pelas paredes brancas do café, como se a própria natureza quisesse me parabenizar por esse novo e tão esperado capítulo da vida. O mundo ao redor parecia ganhar vida a cada novo dia, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia verdadeiramente livre. O sol, alto no céu azul claro, refletia a pureza e a renovação que agora habitavam dentro de mim. O ar estava impregnado com o aroma das ondas salgadas e do orvalho da manhã, e cada respiração me enchia de novas forças, novos pensamentos, prontos para serem compartilhados com o mundo. Já havia se passado um mês desde aquele dia no tribunal, quando tudo mudou. A vida, que antes parecia um caminho contínuo de dor e decepção, de repente ganhou novas cores. Eu estava sentado a uma mesa aconchegante na varanda de um pequeno café à beira da praia, onde o mar calmamente rolava suas ondas sobre a areia, e ao longe, ouvia-se o riso das crianças. Elas, felizes e despreocupadas, construíam castelos de areia, como se o mundo inteiro fosse o seu parque de diversões. Eu desfrutava daquele momento, cada gota de calor, cada minuto de paz, algo que me havia faltado por tanto tempo. De repente, Sarah, minha amiga de longa data, cuja simples presença sempre trazia tranquilidade e segurança, se juntou a mim. Ela sentou-se em frente, colocando seus óculos de sol sobre a mesa e, observando as crianças com um leve sorriso, perguntou: então, como é ser livre? Sua voz tinha um tom caloroso e brincalhão, mas eu sabia que por trás dessa leveza havia preocupação. Dei um gole no meu café e, olhando para ela com um sorriso sincero, respondi: é como se, pela primeira vez em muitos anos, eu pudesse respirar fundo. Não há mais aquele peso que me puxava para baixo. Sarah sorriu, acenando com a cabeça. Sempre me perguntei como você aguentou por tanto tempo. Mas tudo isso ficou para trás. E agora? Quais são os planos para o futuro? Pensei por um momento, enquanto meus olhos se voltavam para um garotinho que, naquele momento, corria alegremente em direção à nossa mesa. Seu rosto irradiava felicidade, e havia marcas de areia em suas pernas e braços. Ele olhou para mim com curiosidade e, reunindo coragem, disse: desculpe, senhora, você pode me ajudar a construir um castelo? Sorri diante de sua espontaneidade infantil e, sem hesitar, assenti. Claro, por que não? Nós dois nos sentamos na areia, e eu comecei a ajudá-la a construir as muralhas e torres. Sarah observava tudo com um sorriso afetuoso, balançando a cabeça.
Você sempre se deu bem com as crianças, disse ela, quando o menino correu em busca de mais areia. Já pensou no que vai fazer a seguir? Por um momento, me peguei refletindo enquanto alisava uma parede de areia com os dedos. Sabe, na verdade sim, comecei, interrompendo a construção do castelo de areia. Estou pensando em abrir um centro comunitário para crianças. Um lugar onde elas possam vir, brincar, aprender e fazer amigos. Quero que seja um lugar onde elas se sintam seguras e felizes. Sarah parecia surpresa, mas havia uma faísca de aprovação em seus olhos. Isso só é incrível, disse ela, sentando-se ao meu lado. Mas vai dar muito trabalho. Você tem certeza de que está pronta para isso? Mais do que nunca. Olhei diretamente em seus olhos, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Fiquei amarrada por muito tempo, Sarah. Agora é hora de fazer algo que realmente importe. O dia passou em conversas intermináveis, lembranças do passado e reflexões sobre o futuro. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Sarah e eu assistimos àquele pôr do sol pitoresco, apreciando cada momento dessa simples, mas preciosa, quietude. Quando estávamos prestes a sair, Mark se aproximou da nossa mesa. Ele estava vestido de maneira casual, o que imediatamente lhe dava uma aparência mais descontraída, quase amigável, bem diferente de como eu costumava vê-lo no tribunal. Espero que eu não esteja interrompendo, disse ele com um leve sorriso, olhando para nós duas. De jeito nenhum, respondi, gesticulando para que ele se sentasse. Fique à vontade. Eu estava por perto e pensei em passar para saber como você está, disse Mark, sentando-se à nossa frente. Como você se sente? Muito melhor, bem melhor, confessei, sentindo um calor interior causado por sua preocupação. Sarah, observando a interação, sorriu e, brincando um pouco, disse: Sabem, vocês dois deveriam passar mais tempo juntos. Afinal, ambos estão solteiros. Mark e eu trocamos olhares constrangidos, ambos corando levemente. Bem, sempre podemos começar com uma xícara de café, sugeriu Mark. Sua voz era suave, mas sincera. Eu ri, sentindo a leveza do momento, como se a própria vida estivesse nos conduzindo a algo novo. Parece um bom plano. Quando a noite chegou e a cidade foi mergulhando em suas luzes noturnas, nós três caminhamos pela praia, sentindo as ondas frias tocarem nossos pés. O vasto oceano à nossa frente lembrava as infinitas possibilidades que aguardavam no futuro. A vida já não estava presa ao passado. Agora, era tudo sobre aproveitar o presente, capturar cada momento e, talvez, encontrar a felicidade que um dia parecia tão distante. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. O centro comunitário com o qual eu sonhava finalmente se tornou realidade. Era um lugar cheio de vida, risadas e esperanças. Aqui, as crianças aprendiam, brincavam, faziam novos amigos, e eu, observando tudo isso, sentia que finalmente tinha encontrado minha vocação. Entre mim e Mark também surgiu algo novo. Nossa amizade se fortalecia cada dia, baseada em compreensão e respeito mútuos. Certa noite, enquanto eu estava na varanda da minha nova casa, observando os últimos raios do pôr do sol iluminarem o céu, ouvi passos atrás de mim. Era o Mark. Você conseguiu, ele sussurrou, aproximando-se. Virei-me ao encontrar seu olhar caloroso, sorri. Nós conseguimos juntos. Ele me envolveu em um abraço, e ficamos ali, olhando para o horizonte infinito. Um novo amanhecer nos esperava, e, quando as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu noturno, eu entendi, às vezes, o fim de um capítulo na vida é apenas o começo de outro.